Muitas pessoas ficam irritadas quando o chefe aparece dizendo o que devem ou não fazer. Mas Jesus nos ensinou um caminho diferente. Ele disse: não hajam assim. Tenham a atitude correta, a atitude de um servo, e façam com boa disposição aquilo que seus líderes lhes pedirem. Devemos cumprir a vontade de Deus de coração, com dedicação sincera, servindo aos outros em amor. Em João 10:10 está escrito: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus quer que desfrutemos a vida plenamente, até que ela transborde. E eu creio que só conseguimos viver dessa maneira quando escolhemos viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso, todos os dias ensinamos a palavra e oramos para que você aprenda algo que o ajude a ser mais feliz. Porque quanto mais fazemos a vontade de Deus, mais experimentamos verdadeira alegria. Durante 3 dias vou falar sobre o que realmente torna alguém grande. Se eu perguntasse agora quantos desejam ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus, certamente todos levantariam a mão. Eu mesma quero ser uma grande mulher de Deus, mas aquilo que consideramos grande muitas vezes é bem diferente do que Deus considera grande. Se perguntarmos o que faz alguém ser grande, talvez as respostas sejam status social, posição profissional, conexões importantes, sucesso na carreira, dinheiro. Porém, isso não é o que Deus ensina. Em Mateus 20:28, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus com seus filhos, ajoelhou-se e pediu um favor: que um deles se sentasse à direita e o outro à esquerda de Jesus no seu reino. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Muitas vezes esquecemos que todo privilégio traz consigo responsabilidade. Gostamos das vantagens, mas nem sempre queremos assumir o peso que vem junto. Jesus perguntou: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Ele falava do sofrimento, e eles responderam com confiança: podemos. É sempre mais fácil dizer que faremos algo do que realmente fazê-lo. Então Jesus explicou que eles realmente participariam do seu cálice, mas que aqueles lugares de honra já estavam preparados pelo Pai. Isso nos ensina que a posição que ocupamos na vida é muitas vezes exatamente onde Deus deseja que estejamos. Claro, podemos impedir nosso crescimento por desobediência, mas, se estamos buscando a Deus com sinceridade, podemos confiar que Ele está no controle. Imagine que surge uma promoção no seu trabalho. Você ora, pede a Deus, mas outra pessoa é escolhida. Talvez isso seja um teste. Você ficará feliz por ela? Orará para que ela tenha sucesso? Ou deixará que a inveja tome conta? Se Deus quisesse você naquela posição, Ele poderia ter permitido. E se mantivermos a atitude correta, Deus pode nos conduzir a algo ainda maior do que imaginávamos. Muitas pessoas não percebem que cada promoção traz mais responsabilidade. Antes de entrar no ministério em tempo integral, meu marido trabalhava na área de engenharia. Ofereceram a ele um cargo de gerência, com um pequeno aumento salarial, mas com muito mais viagens e pressão. Eu, com minha personalidade ambiciosa, achei que ele estava errado ao recusar. Pensei que ele não queria crescer, mas ele explicou que o aumento não compensava o estresse e o tempo longe de casa. Na verdade, ele estava sendo sábio, embora eu não enxergasse isso na época. Eu ainda não compreendia o que era verdadeira grandeza. Mas ele, aparentemente, entendia. Um homem ou uma mulher verdadeiramente grande diante de Deus é aquele que está exatamente onde Deus o quer. O apóstolo Paulo disse que aprendeu a viver contente tanto na escassez quanto na abundância. Ele entendeu que onde quer que estivesse, ali era o lugar que Deus havia permitido. E a sua responsabilidade era permanecer fiel e satisfeito ali. A verdadeira grandeza não está na posição, no reconhecimento ou no dinheiro. Está na obediência, na humildade e na disposição de servir com alegria onde Deus nos colocar. Alguns de vocês precisam compreender isso hoje, porque estão vivendo em constante insatisfação. Talvez você pense que deveria estar em outro lugar, em outra posição, em outro nível. Mas a verdadeira promoção vem somente de Deus. Quando tentamos nos promover por conta própria, quase sempre acabamos frustrados. Se você sente que não está onde deveria estar e carrega a inveja daqueles que ocupam a posição que gostaria de ter, talvez seja a hora de transformar isso em aprendizado.
Alegre-se por aqueles que Deus colocou ali. Tenha a certeza absoluta de que quando chegar o tempo determinado por Deus para colocá-lo em outro lugar, ninguém, nem pessoas, nem qualquer poder espiritual, poderá impedir. Você pertence a Deus, está nas mãos dele. E se mantiver a atitude correta, ele abençoará sua vida de maneira extraordinária. Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Eles afirmaram que podiam beber do cálice que ele beberia. E Jesus respondeu que realmente beberiam, mas que conceder aquela posição não dependia dele, e sim do Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Afinal, quem eles pensavam que eram? É interessante perceber que até mesmo os 12 escolhidos por Jesus, pelos quais ele orou a noite inteira antes de selecioná-los, enfrentavam ciúmes e comparações. Chegaram a discutir entre si sobre quem seria o maior. Consegue imaginar andar ao lado de Jesus e ao mesmo tempo discutir sobre grandeza? Eles tinham lutas com a natureza humana, assim como nós. Então Jesus os chamou e explicou: os governantes deste mundo dominam sobre as pessoas e exercem autoridade sobre elas. Mas entre vocês não deve ser assim. Quem quiser se tornar grande precisa servir. Que contraste! No mundo, ser servo parece algo inferior. No reino de Deus, porém, servir é uma posição elevada. Jesus ensinou que o primeiro será o último e o último será o primeiro. Disse também que para receber mais é preciso aprender a dar. Enquanto pensamos em acumular e agarrar tudo o que podemos, Deus nos chama a repartir e a servir. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar sua vida em favor de muitos. Se desejamos ser como Jesus, precisamos estar dispostos a servir de verdade. E o que significa ser servo? Antes de tudo, não veja isso como algo pequeno ou negativo. Jesus foi servo e ele é o nosso exemplo. Servir significa fazer tudo o que estiver ao seu alcance para beneficiar outras pessoas. Há uma frase simples, mas poderosa: como posso ajudar você? Se adotarmos essa postura no relacionamento com as pessoas, nossa atitude muda completamente. Perguntar e realmente desejar saber como podemos ser úteis transforma ambientes e relacionamentos. Isso é algo para levar à oração. Pense nas pessoas com quem você vai conviver durante o dia e peça a Deus: mostra-me como posso servi-las hoje. Ensina-me a ser útil. Muitas vezes queremos que todos nos sirvam, mas o chamado de Deus é para que sirvamos primeiro. E se você for como eu, talvez precise fazer isso de forma intencional. Nem todos têm naturalmente o dom de ajudar. Às vezes preferimos receber ajuda, mas Deus nos chama a sermos líderes que servem. Isso significa dar o exemplo nas pequenas coisas. Certa vez perguntei ao Senhor o que eu poderia fazer pelo meu marido. Às vezes estamos dispostos a servir na igreja ou em público, mas esquecemos de servir em casa. Quando fiz essa pergunta, senti que Deus me direcionou a preparar uma xícara de café e levá-la até ele no escritório. Pode parecer algo simples, mas não era tão simples assim. Especialmente porque o café dele é praticamente leite e adoçante com um toque de café. Pequenos gestos, quando feitos com amor e disposição, revelam um coração de servo. E é justamente aí que começa a verdadeira grandeza. Preparar o café do Dave não é simplesmente apertar um botão. Primeiro é preciso fazer o café. Depois acrescentar um pouco de creme, aquecer o leite à parte. E detalhe importante, ele nem usa uma xícara cheia de café. É só metade. O restante é praticamente leite e ainda precisa colocar exatamente 3 gotas de adoçante. Ou seja, fazer uma simples xícara de café para ele exige atenção e dedicação. Mas é impressionante como pequenos gestos assim fortalecem relacionamentos e mantêm as pessoas unidas. Às vezes eu me pergunto quantos divórcios poderiam ser evitados se os casais adotassem a postura: como posso servir você? O que posso fazer para ajudar? Muitas vezes entramos no casamento pensando apenas no que o outro deveria fazer por nós. Porém, quando decidimos servir e colocar nossos desejos nas mãos de Deus, Ele é capaz de nos dar muito mais do que poderíamos imaginar. Outra forma poderosa de servir é orar pelas pessoas. Aqui mesmo no estúdio há alguém que você não vê, mas que está orando por mim enquanto eu ministro. Essa mulher ora por mim há mais de 30 anos. Um dos maiores presentes que podemos oferecer a alguém é a oração.
Nós precisamos dela. É essencial para atravessar os desafios da vida. Também podemos ajudar de maneira prática. Pense em uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos, cuida dos filhos sozinha e ainda enfrenta dificuldades financeiras porque não recebe pensão. Talvez você possa oferecer algumas horas para cuidar das crianças, para que ela tenha um tempo de descanso. Ou presenteá-la com algo simples, como um vale para levar os filhos a um almoço especial. Quando tiramos o foco de nós mesmos e perguntamos a Deus como podemos abençoar alguém, nossa própria vida se transforma. Há algo que aprendi e que mudou tudo para mim. É impossível ser verdadeiramente feliz sendo egoísta. Guarde isso. Algumas pessoas que vivem infelizes talvez precisem reconhecer que estão excessivamente centradas em si mesmas. Mesmo sendo cristãs e amando a Jesus, podem não estar fazendo nada em favor dos outros. Deus precisou falar isso comigo. Eu não entendia porque não era feliz. Tinha um ministério abençoado, um bom casamento, 4 filhos, uma casa confortável, estabilidade financeira e ainda assim faltava a alegria verdadeira. Perguntei a Deus qual era o problema e Ele me respondeu claramente: você é egoísta. Nem sempre gostamos da resposta de Deus, mas quando perguntamos com sinceridade, Ele nos mostra a verdade. Servimos a Deus quando servimos pessoas. Sempre que você faz algo por alguém, é como se estivesse fazendo para o próprio Senhor. Em Mateus 25, Jesus falou sobre a separação das ovelhas e dos bodes. Ele disse que quando voltar, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. E explicou: eu estava doente e vocês me visitaram. Tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Eles perguntaram quando haviam feito isso. E ele respondeu: quando fizeram ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. As ovelhas são dóceis e seguem com facilidade. Já os bodes sempre encontram desculpas para não obedecer. Jesus também disse que aqueles que não ajudaram os necessitados estavam, na verdade, deixando de servi-lo. Isso nos mostra o quanto Deus leva a sério a maneira como tratamos as pessoas. Se você quer servir a Deus, precisa estar disposto a servir gente. Não existe serviço a Deus sem serviço ao próximo. E servir a Deus não significa apenas ocupar um púlpito, liderar o louvor ou presidir um comitê na igreja. Mesmo que você tenha uma posição de destaque, ainda precisa praticar as atitudes simples e diárias de um cristão comum. Amar, ajudar, orar, cuidar. É aí que a verdadeira fé se revela. Uma das expressões mais práticas da nossa fé é servir as outras pessoas. Talvez alguém pense: eu faço parte do ministério de ajuda, mas só limpo os banheiros da igreja. E sabe de uma coisa? As pessoas que limpam os banheiros deste prédio trabalham até de madrugada, muitas vezes até 3h30 da manhã, antes que qualquer funcionário chegue. Elas limpam a bagunça que outros deixam para trás. E, sinceramente, podem ser algumas das pessoas mais valiosas daqui. Quando os líderes entram, muitos imaginam que eles são os mais importantes. Mas Deus enxerga diferente. Ele não vê como o homem vê. Ele olha para o coração. Isso é libertador. O que realmente importa é o que você tem feito pelos outros, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Não se prenda a títulos nem faça do serviço um espetáculo. Seja simples, seja autêntico. Faça tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Em Mateus 23, 1.12, Jesus advertiu as multidões e os discípulos sobre os mestres da lei e os fariseus. Ele disse que eles ensinavam a lei, mas não viviam o que pregavam. Colocavam fardos pesados sobre as pessoas, exigindo regras e mais regras, mas não moviam um dedo para ajudar. Para mim, é muito importante não ser uma farsa. Não posso ensinar algo e viver de maneira contrária. Isso vale também dentro de casa. Não adianta dizer aos filhos que não devem mentir. Se quando o telefone toca e você não quer atender, manda dizer que não está. Ensinamos muito mais pelas atitudes do que pelas palavras. E quando nossas ações contradizem o que falamos, a mensagem perde força. Jesus também disse que aqueles líderes faziam tudo para serem vistos. Gostavam dos lugares de honra, dos cumprimentos públicos, dos títulos respeitados. Mas ele declarou: o maior entre vocês será o servo. E acrescentou: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. No grego, a palavra servo carrega a ideia de sujeição voluntária, não de escravidão forçada.
É uma submissão que não aprisiona, mas honra. Você pode se colocar a serviço de alguém sem perder sua dignidade ou liberdade. Pelo contrário, você faz isso como um privilégio. Em 1 Pedro 2,16, somos chamados a viver como pessoas livres, mas não usando essa liberdade como desculpa para fazer o mal, e sim como servos de Deus. Em Romanos 6,22, aprendemos que, libertos do pecado e agora servos de Deus, colhemos como fruto a santidade, que conduz à vida eterna. E em Efésios 6, somos orientados a obedecer com sinceridade de coração, como quem serve ao próprio Cristo. Quantas vezes ficamos irritados quando alguém em posição de autoridade nos orienta? Jesus nos ensina a ter uma atitude diferente, a atitude de servo. Fazer a vontade de Deus com o coração inteiro, com amor, entendendo que servir pessoas é servir ao próprio Senhor. Estamos aprendendo o que realmente torna alguém grande. Muitos desejam ser grandes homens ou grandes mulheres de Deus. Porém, nossa definição de grandeza costuma estar ligada a status, roupas, influência, conhecimento, carro, conexões importantes. Mas nada disso define verdadeira grandeza. Jesus deixou claro: grande é aquele que serve. E sendo honestos, isso não parece muito atraente para o padrão do mundo. Aqui fora, ser chamado de apenas um servo não soa como algo importante, mas para Deus é extremamente valioso. Pense nisso. Jesus, sendo Deus, veio à Terra, assumiu forma humana e escolheu tornar-se servo. Ele não foi forçado, ele fez isso voluntariamente. Isso me inspira profundamente. Eu mesma reconheço que, naturalmente, não sou inclinada ao ministério de ajuda. Gosto quando as pessoas me ajudam. Não sou, por natureza, aquela pessoa que automaticamente procura maneiras de servir. Mas aprendi que posso fazer isso de propósito. Posso decidir viver assim. E essa é a diferença. Talvez não seja natural para você também, mas pode se tornar uma escolha diária. E é nessa escolha que descobrimos a verdadeira grandeza aos olhos de Deus. Eu amo essas duas palavras, de propósito. Sinceramente, acredito que, se algum dia quisermos realmente obedecer a Deus, teremos que fazer muitas coisas intencionalmente. Precisamos parar de pensar que só devemos fazer aquilo que sentimos vontade. Nem sempre vamos querer fazer o que Deus nos pede, mas, se Ele mandou, então precisamos obedecer. Não importa se eu quero ou não. Se Deus falou, eu faço. Se Deus falou, você também deve fazer. Em João 13, Jesus nos dá um exemplo poderoso. Naquela época, as estradas não eram pavimentadas como hoje, e as pessoas usavam sandálias. Caminhavam por estradas poeirentas e sujas, então seus pés ficavam imundos. Era costume, ao chegar à casa de alguém, que um servo lavasse os pés dos convidados. Não era exatamente uma tarefa agradável. Afinal, quem quer lavar pés sujos? Mas, para ser sincera, eu gosto quando alguém esfrega os meus pés. Depois de 54 anos de casada com Dave e de ter pedido muitas vezes para ele fazer isso, recebendo vários não como resposta, porque não é algo que ele aprecia, uma semana atrás aconteceu algo inesperado. Eu estava sentada na minha poltrona, trabalhando em um livro, quando, sem que eu pedisse, ele veio e começou a massagear meus pés. Depois ainda deu um beijinho em um deles. Achei tão doce, fiquei até surpresa. Isso me faz pensar, precisamos estar dispostos a servir as pessoas, até mesmo fazendo coisas que não gostamos, mas que são importantes para elas. Servir é isso. Fazer porque a outra pessoa precisa ou aprecia, não porque nós temos prazer na tarefa. Eu pergunto a você, o que você tem feito pelos outros? Todos querem ser felizes, mas não existe felicidade verdadeira no egoísmo. Precisamos, de propósito, todos os dias, procurar maneiras de abençoar alguém. Às vezes, é preciso parar e refletir. O que posso fazer por essa pessoa? Como posso ajudá-la? Jesus, sendo quem era, nos deixou o maior exemplo. Em João 13:17, vemos que ele sabia quem era, de onde vinha e para onde iria. Ele tinha plena consciência de sua identidade e autoridade. Essa segurança permitiu que ele se levantasse da mesa, tirasse suas vestes e colocasse sobre si a roupa de servo.
Então derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com uma toalha. Imagine a cena: o mestre, o líder, ajoelhado diante deles. Quando chegou a vez de Pedro, ele protestou: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu que ele não entendia naquele momento, mas entenderia depois. Pedro insistiu que nunca permitiria aquilo. Então Jesus declarou algo profundo: se eu não o lavar, você não tem parte comigo. Isso é forte. Significa que relacionamento verdadeiro envolve humildade e serviço mútuo. Lavar os pés não é apenas sobre água e toalha. É uma metáfora para fazer pelos outros até mesmo aquilo que parece pequeno, simples ou desconfortável. Pode ser cortar a grama da avó, ajudar alguém numa tarefa cansativa ou simplesmente perguntar: como posso ajudar você? Talvez essas sejam 5 das palavras mais importantes que podemos dizer. Como posso ajudar? Ou como posso servir? Se queremos servir a Deus, não podemos escolher apenas o que nos agrada. Precisamos fazer o que acreditamos que Ele deseja, em obediência. Quando sabemos quem somos em Cristo, não precisamos de posição nem reconhecimento para nos sentirmos valiosos. Podemos vestir a roupa de servo com alegria, porque no fim das contas, sem serviço mútuo, não há comunhão verdadeira. Uau! Pense em um casamento comum. Depois de algum tempo, muitos casais começam a olhar um para o outro pensando: você deveria estar fazendo isso por mim, deveria estar fazendo aquilo, você não faz nada por mim. Mas o pensamento deveria ser exatamente o contrário. O que eu posso fazer por você? Como posso te servir? Como posso ser uma bênção na sua vida? Se as pessoas vivessem assim, a taxa de divórcio cairia drasticamente. O mesmo vale para os filhos adultos em relação aos pais, principalmente quando eles já estão idosos. Em vez de esperar algo deles, deveríamos perguntar: vocês precisam de ajuda? Posso fazer alguma coisa? Esse tipo de atitude fortalece qualquer relacionamento. Como eu disse antes, relacionamentos saudáveis são construídos quando fazemos coisas uns pelos outros. Há alguns anos percebi que tinha muitos relacionamentos unilaterais. Eu pagava o almoço, o café, atendia pedidos de favor, mas quase nunca via reciprocidade. Isso ficou ainda mais claro quando, durante uma campanha do Ministério para arrecadar recursos para a construção do prédio, muitas pessoas que ajudamos por anos simplesmente não responderam ao nosso pedido de apoio. Elas gostavam de receber, mas não estavam dispostas a contribuir. Então, decidi que não queria mais relações desequilibradas. Claro, continuo fazendo tudo o que Deus me pede, independentemente de retorno. Mas entendi que relacionamentos saudáveis precisam de troca. Foi isso que Jesus quis ensinar a Pedro. Não se trata apenas de receber, mas também de dar. Não basta ouvir essa mensagem e achar bonita. Em Gospel of Mark 4, a Bíblia ensina que a medida de atenção e reflexão que dedicamos à verdade é a mesma medida de poder que ela produzirá em nós. Ou seja, quanto mais pensamos e aplicamos, mais ela transforma a nossa vida. Em Colossenses 3, somos orientados a fazer tudo como para o Senhor, lembrando que é dele que vem a recompensa. Isso muda nossa perspectiva. Às vezes nos sentimos sobrecarregados em casa, como se estivéssemos sempre servindo, filhos, cônjuge, família, e pensamos: quem faz algo por mim? Mas quando entendemos que servimos ao 100,